boa tarde. Eu tô aqui, tipo, vestindo uma camiseta a caráter, né? Tipo, que é uma camiseta do jogo Last of Us. Inclusive, eu literalmente acabei de terminar o jogo, né? Que é esse aqui, pra PS3, que é acredito que foi a primeira versão que chegou no mercado. E eu queria gravar um filme sobre esse jogo porque eu estive. Quando eu conheci esse jogo, tinha um grande amigo meu que estava jogando e eu não tinha mais um videogame há muitos anos. E aí eu acabei vendo o jogo ele jogar, mas isso foi em 2015, né, quando o jogo foi lançado. E aí depois, em 2019, que eu vim a comprar um PS3 só para jogar esse jogo. E aí, bom, a história é a seguinte: existe um fungo chamado Cordyceps. Esse fungo realmente existe, eu não sei se ele tem esse nome, mas o fungo ele entra no sistema nervoso do indivíduo e acaba inutilizando o sistema nervoso desse indivíduo. Ele perde a capacidade de cognição, se torna extremamente agressivo e sai batendo e matando as pessoas. E esse vírus, esse fungo, né, se espalhou rapidamente e isso levou a humanidade inteira ao fim mesmo. Tipo, foi o fim da humanidade, né? Tipo, igual Resident Evil né? E coisa engraçada, desses jogos de apocalipse, ninguém nunca fez um processo ligado com a doença chamada raiva, né? Que é transmitida pelo cachorro, que realmente provoca exatamente o que acontece no Last of Us, o que acontece no Resident Evil. A raiva, a pessoa é incurável, né? Tipo assim, 99,9% dos casos de raiva resultam em óbito. Antes do óbito, o paciente é marcado por um estado psiquiátrico de confusão mental e de violência e de raiva mesmo. As pessoas que são infectadas com a raiva, elas começam a quebrar as coisas, atacar os outros indivíduos, e essa doença se transmite, né? Pelo sangue, pelo saliva, pelo fluido. Então a raiva eu acho que é a coisa real mais próxima de um cordyceps que infecta humanos, né? O cordyceps aparentemente ele existe, né? E ele infecta formigas e alguns outros insetos. E as formigas, quando infectadas, elas parecem que estão bêbadas, elas começam a ter um comportamento aberrante e elas sobem no final da infecção por esse fungo. Elas sobem em alguma planta alta e às vezes uma vaca come e parece que isso sustenta o fluxo do cordyceps. Mas olha, o jogo é o seguinte: tem um cara chamado Neil Druckmann, que eu particularmente gostaria muito de conhecer essa pessoa, dotado de extrema sensibilidade, de notórios méritos literários, né? Então, assim, o indivíduo escreve um negócio desse e acha uma empresa chamada Naughty Dog que resolveu produzir essa ideia desse script e deu muito certo. Deu muito certo. Deu muito certo porque, assim, olha, foi muito bem escrito, o jogo foi bem feito, a jogabilidade não é ruim também, apesar que o meu controle quando eu joguei estava meio quebrado, então eu tive uma experiência um pouco. Mas eu consegui chegar até o final do jogo, né? Tipo assim. E tá aí, ó. E o que aconteceu? Eu acabei. E assim, eu tive uma experiência bem interessante porque o jogo ele é um jogo muito profundo, tipo assim, investiu-se muito na esfera psicológica dos personagens, né? Então a gente tem o Joe, que é um senhor de 20 e poucos anos, pai solteiro, né? Que quando a infecção começou, ele tinha uma filha chamada Sarah, de 12 anos, e no meio da infecção ele acaba a sociedade civil, né? Acaba tudo aquilo que é correto, né? O Código Penal, todo mundo entra no estado de legítima defesa, estado de necessidade, onde o matar, né, é lícito, né, dentro desse caso, porque você está protegendo a sua própria vida. E o Joe faz isso muito bem, porque ele era só uma pessoa que trabalhava na construção civil, né, um homem jovem, mas assim, com 20 e tantos anos de idade, ele criava uma filha sozinho. Eu acho que isso é um pouco de uma falha no roteiro, porque tipo assim, ele tinha que ter meio que, sei lá, ele engravidou essa mãe dessa menina com 15 anos de idade, né, pra depois, talvez ele seja um pouco mais velho do que a gente acredita, talvez ele não tenha 20 e poucos, talvez ele tenha tipo uns 30, né, e agora no jogo, quando você joga com ele, tenha tipo 50, né,
e ele engravidou a mulher por volta, sei lá, ele devia ter uns 18. Mesmo assim ele foi pai solteiro e jovem, né? Não se fala o que aconteceu com a mulher do Joe, e a filha dele vem ser executada. Eu acho que esse é um ponto fundamental na história por um agente do Estado, né? Tipo, depois que a infecção estourou, a sociedade civil deixou de existir, foi decretada uma lei marcial, né? E o direito à vida ficou extremamente relativo, né? Tanto porque você poderia ser infectado, quanto você poderia ser morto por oficiais do Estado, que é o Exército, né? Que tem uma legalidade muito curta, um direito penal muito curto, uma lei marcial onde as pessoas não são julgadas, né? Elas são executadas sumariamente, e aí você poderia ser morto por um agente do Estado, você poderia ser morto por uma gangue, né? Porque quando a sociedade civil caiu, o que começou a acontecer foram muitos saques, né? As pessoas começaram a saquear os mercados, a comida, a água, e os bandidos formaram grupos, mataram boa parte da população, quer dizer, a maior parte da população, e o que restou foram sobreviventes, né? E você e a Ellie está entre esses sobreviventes. A história conta mais ou menos. Aí mesmo assim, eu não vou contar a história porque já tem muito vídeo na internet contando. Então, tipo assim, eu vou contar a minha percepção pessoal dessa história. A minha percepção pessoal dessa história é que existe um sartreanismo profundo nisso, sabe? É de um niilismo. É tipo assim, falar, olha filho, o mundo acabou, né? Tipo, você já parou pra pensar que se simplesmente não existisse agricultura e não existisse comida para todo mundo, todo mundo ia matar todo mundo. E é uma coisa muito estranha, né? Porque, tipo, porque acontece, né? Tipo assim, já aconteceu por menos, né? Não precisava exatamente de infecção. Tipo, as pessoas decidiram por causa de política, né? Engajar numa guerra mundial onde explodiu, queimou a Europa inteira e boa parte do mundo, né? E, tipo assim, a gente percebe que pela questão da maior parte da população ter um ego extremamente fragmentado, as pessoas se entregam a causas injustas por um pagamento miserável, né? Que é, por exemplo, um exército destruir uma cidade inteira, né? Com civis, com uma coisa toda nesse sentido. E ele vem com essa ideia do tipo, olha, é como se ele pegasse e falasse assim, olha, todo mundo está morrendo de medo, todo mundo está morrendo de maior parte das pessoas foram executadas, então uma sociedade civil que acabou, né, seria assim, uma visão hobbesiana, sem dúvida nenhuma. Thomas Hobbes dizia, né, que os seres humanos roubam e assaltam, né, o homem é o lobo do próprio homem, e nesse sentido realmente as pessoas são muito ruins, né? E existem momentos assim que a gente está jogando e que a gente não está lutando nem contra os infectados, nem contra o exército, nem contra bandidos. E nesses momentos é como se tivesse um espelho gigantesco que sai da terra e vai até o alto do céu, né? E você, no meio desse vazio, pudesse ver o ser humano de uma forma muito diferente, né? Tipo assim, como uma criatura extremamente primitiva, né? E assassina. E que, por estranho, mesmo que isso seja uma coisa muito feia, né? E que morreu muita gente, você consegue ver uma relação de cooperação entre o Joe e a Ellie. E isso, tipo, algumas pessoas tiveram assim, um pensamento ruim de atribuir uma tensão sexual entre um homem de 50 anos e uma menina de 14, e outros já foram além disso e perceberam que a história não conta sobre isso, né? Tipo, a história não é apelativa do ponto de vista sexual, né? Tipo, não existe nenhuma relação entre o Joe e a Ellie, e até mesmo ela tem uma tentativa de estupro que ela mata o estuprador dela, e não tem nenhuma cena de sexo. Então assim, é uma coisa bem, na verdade isso é uma tensão do intérprete, né, a partir do momento que ele enxerga as coisas. Mas o que existe na verdade é um vínculo muito forte de uma amizade completamente improvável, porque tipo, ele não queria receber o serviço de levar ela até um centro médico, porque ela é a única imune a essa infecção, né? Então ela é a única imune à infecção, e ele como contrabandista, ele recebeu a tarefa de levar essa menina até um hospital, um centro médico, que fica no Colorado. Depois eles vão para Salt Lake City, e eles percorrem um pedaço até grande dos Estados Unidos, saem do extremo norte, parece que eles saem de Boston, pelo que eu entendi, vão até o Colorado, não sei se é Denver, mas eles percorrem uma distância geográfica muito grande, e para percorrer essa distância eles vão matando um monte de bandido, um monte de infectado, e a vida deles é bem difícil mesmo. E depois de superar as dificuldades, né, de sobrevivência em cooperação um com o outro, esse vínculo de amizade deles é extremamente qualificado.
E chega no final, por estranho que pareça, ele consegue levar ela para um hospital. E quando eles chegam lá, a mesa de médicos, né, responsáveis fala assim: ó, ela tem que sofrer uma cirurgia, e essa cirurgia a gente vai ter que matar a paciente para poder descobrir como é que como é que o fungo funciona, como é que a infecção funciona, por que que ela é imune, e a partir disso fazer uma engenharia reversa e produzir uma vacina, né? E isso seria a maior esperança da humanidade, porque até hoje se conhece, no jogo se conhece apenas uma pessoa que é imune, e é só ela. E aí o que acontece é que chega nesse momento, ele consegue encontrar um hospital, consegue encontrar o centro médico, entrega a ele para os médicos, e depois ele recebe a notícia que eles vão matar ela. Aí ele mata todo mundo no hospital. Ele mata todo mundo no hospital, inclusive o médico que ia fazer a cirurgia. Ele chega um pouco antes da cirurgia começar, né, na sala de cirurgia, e quebra a mão do médico e enfia o bisturi no pescoço dele, né, o que é uma grande perda, porque tipo, o mundo já está sem médico, né, em circunstâncias normais, ainda mais numa circunstância dessa, né, você matar o médico que faz parte da única pesquisa que existe para poder salvar a humanidade inteira, né? E aí e ela tá inconsciente, porque ela tá dopada, que ela vai ser operada. E aí ele pega, mata todo mundo que tá no caminho, leva ela para um carro, e aí eles vão embora, e ela acorda no meio dessa situação, vestida com a roupa de paciente cirúrgico. E ela acorda, olha assim e fala assim: o que que aconteceu? Aí o Joe tem que mentir pra ela, né? Que ele não falou pra ela, que ele falou: não, eu gosto demais de você, eu resolvi matar a humanidade inteira por causa disso. Mas ele não fala isso pra ela. O que que ele fala? Ele conta uma mentira, né? Ele diz: olha, existe um monte de gente igual a você, existe um monte de gente imune, e por isso eles não quiseram fazer nenhuma cirurgia, não quiseram fazer nenhum procedimento médico, e eu tô te levando pra casa, que é uma comunidade isolada de pessoas não infectadas que ainda existe, né, mas que é assaltada com uma certa frequência, porque os outros estão tentando buscar os suprimentos, coisa e tal. E essa comunidade pertence ao irmão do Joe, né, e acontece o Tom, né. E aí, quando eles estão voltando mesmo, que a última cena do jogo é essa, né, os dois sobem numa montanha assim, e do alto da montanha, tipo, ela vira e fala assim: Joe, não, cara, tipo, peraí, eu nunca vi outra pessoa imune, eu sou a única pessoa imune, né? Então me explica o que aconteceu. E você tem que. Aí o Joe, ele falou assim: olha, não importa, você tem que continuar lutando, você tem que continuar vivendo. E ela vira e falou assim: não, Joe, você tem que jurar pra mim, jurar mesmo, que o que você me contou a respeito dessa história, de que existem outros imunes, é verdade. E aí ele termina, ele fala assim: eu juro, né? Por amor eu juro, né? Tipo, e aí ele fica com aquela cara, tipo assim: talvez eu recebi uma declaração de amor não genital, né? Porque tipo, realmente ele respeita ela o tempo todo, ele protege ela o tempo todo, né? Mas é como se ela recebesse uma declaração de amor falando assim: eu matei a humanidade inteira porque eu te amo demais. E o jogo é muito bom, né? Então estamos em 2019, provavelmente vai ter o Last of Us 2, né? E a gente espera, e talvez eu vou comprar um PS4 só pra jogar o Last of Us 2, mas enfim, eu espero que eu consiga achar alguém com videogame e que eu não preciso de gastar, sei lá, alguns milhares de reais para poder ter acesso a essa obra, né? Que eu vejo mais como uma espécie de um livro, né? Eu vejo mais como uma espécie de um filme, porque a história é muito interessante, porque a esfera psicológica dos agentes é mais aprofundada, né, do que outros jogos, né? E é por mim considerado, e por vários também, o melhor jogo já feito, né? Lógico que existem controvérsias, inclusive no ano de 2015 o GTA ganhou como o melhor jogo, né, do ano, e o Last of Us ficou em segundo lugar. Né? Então assim, eu espero que o Last of Us ganhe, né, se ele for publicado em 2019, 2020, eu espero que ele ganhe o melhor jogo do ano, né? E realmente eu espero mesmo muito que eles não façam uma cagada na história, tá? Tipo assim, deixa o Neil Druckmann, né, escrever, né, de maneira bem calma, para ele fazer uma história que, né, porque tudo isso veio daquilo que foi escrito, né, por isso que ficou tão bonito, porque foi bem escrito, né? Mas é isso, gente. Last of Us, joguem, é bem interessante, é bem sartreano, é bem robesiano, é um existencialismo nihilista, ateu até certo ponto, né? Tipo, que ele não fala nada de religião. Não, eu acho que o Joel deve ser um cristão praticante, tem vezes que ele fala assim, Jesus, né? Tipo, mas, sei lá. Mas enfim,
é um vazio muito grande, sabe? E tipo, quando a gente nota a presença do vazio, a experiência que a gente tem existencialmente é qualificada, né? Então, assim, por isso que é recomendável e por isso que é muito bonito, né?